Olá, estamos aqui falando diretamente do meu curso, no podcast, e hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante sobre o direito do turismo. Eu estou aqui com o professor Marco Antônio Araújo Júnior, que é diretor do meu curso, e também ele é presidente da Comissão Especial de Direito do Turismo e Mídias e Entretenimento. Professor, Tudo bem, Carmen? tudo bem? Prazer participar desse projeto, podcast contigo, falar um pouco sobre os temas jurídicos. Vai ser bem legal de falar sobre essa questão do direito do turismo. Muito bom. Eu queria primeiro saber o que essa comissão está trazendo, né? Do que trata essa comissão e como é que ela funciona, como é que ela fiscaliza ou ela traz informações aí para todas as pessoas. Legal. Na verdade, é a primeira vez que a gente tem uma comissão como essa no Conselho Federal da OAB. A convite do presidente Beto Simonetti, que pensou que, de fato, era hora de ter no Conselho Federal uma comissão especial tratando do direito do turismo, mídia e entretenimento dentro da dinâmica do sistema da OAB. Ele instaurou a comissão e eu tive a honra de ser convidado para presidir. A comissão ela tem um papel de interação com os principais órgãos que tratam do turismo, das mídias e do entretenimento. Então é uma indústria, por assim dizer, muito grande, né? E tem também um papel de atuação junto ao executivo, dentro, por exemplo, do Ministério do Turismo, de outros ministérios que têm relação com os temas da comissão, do Legislativo. A gente tem conversado bastante com Câmara dos Deputados, Senado Federal, algumas assembleias legislativas que estão tratando de temas relacionados ao tema do turismo, e também do Judiciário. Há algumas ações que estão em andamento, que a OAB deve se habilitar para atuar com o amicus curiae, então a nossa comissão também vai colaborar na discussão de alguns temas que estão passando para o Judiciário. Então a comissão tem um papel muito importante, além de desenvolver cartilhas, estamos trabalhando no desenvolvimento de cartilhas focadas para áreas do turismo, então cartilha para hospedagem, cartilha para aviação civil, para que o turista possa saber o seu direito. Essa cartilha é feita em mais de um idioma, porque a gente tem um número muito grande de turistas estrangeiros vindo para o Brasil. O Brasil tem crescido muito a procura do nosso país como um destino de turismo, e que envolve vários turismos, né, várias áreas do turismo, e além das cartilhas também congressos. Então temos bastante trabalho pela frente. Isso é muito bom, né? Eu estava vendo a respeito disso, tem muita coisa, né? A gente até vai marcar um dia para falar exatamente a respeito da lei geral do direito do turismo, porque tem uma ordem lógica e cronológica aí que a gente precisa de, né, adentrar melhor e se aprofundar um pouco mais. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar das atualizações que acabaram de ocorrer e saiu uma portaria atualmente, né, do Ministério do Turismo. Mas antes disso, nós vamos fazer algumas perguntas aqui para você ir esclarecendo a respeito desse tema, né? Legal. Então, uma das perguntas é quais os meios de hospedagem, né, que estão, então, contemplados pela portaria 28 de 2025, que acabou de sair? Carmen, a portaria 28, ela vem regulamentar uma questão muito importante. A Lei Geral de Turismo trouxe uma regra de que a diária de hotel tem que ter 24 horas. Né? Mas esse tema já era um tema bastante complicado antigamente, porque é vendido como diária, e o conceito de diária é de 24 horas, né? Porque está associado ao conceito dia, né? 24 horas de relógio, 24 horas de diária. E essa questão chegou até a ser discutida no STJ. Tem decisões do STJ dizendo o seguinte: de fato, a diária tem 24 horas, mas não necessariamente essas 24 horas precisam ser dentro da acomodação, dentro do quarto. Esse foi o posicionamento do STJ, no sentido até de equilibrar o conceito de diária, verificando o direito do consumidor e verificando também o direito das empresas de hospedagem, os hotéis, os apart-hotéis, pousadas. Por quê? Porque na prática não é possível você conseguir conciliar 24 horas de um dia com 24 horas do outro, ou seja, 24 horas de quem entra com 24 horas de quem sai. Alguém ia ter que perder um tempo aqui, porque a hospedagem não consegue ficar disponível. Não é possível que alguém saia e imediatamente entre um outro hóspede. É necessário que o estabelecimento de hospedagem tenha um tempo mínimo para poder organizar aquela acomodação, aquele quarto. E organizar, estou dizendo aqui no sentido de limpar, de acomodar, de ajustar para que o próximo hóspede possa entrar. Então alguém ia perder, ou perdia o hóspede que está entrando, ou perdia o hóspede que está saindo. E aí vem essa portaria 28 de 2025 do Ministério do Turismo, no sentido de regulamentar aquilo que estava na Lei Geral de Turismo, para dizer o seguinte: a diária é sim de 24 horas. Só que o hotel, a empresa de hospedagem, por assim dizer, que hotel é uma das empresas, né, dentro desse conceito de empresa de hospedagem. Então, a empresa de hospedagem, que pode ser hotel, pode ser a pousada, pode ser hotel fazenda, pode ser uma parte hotel,
pode ser tudo isso que se envolve dentro do conceito de hospedagem, tem que ter um tempo mínimo de 3 horas para arrumação. Essa arrumação envolve exatamente tudo aquilo que é limpeza, acomodação, sanitarização, troca de roupa de cama, troca de toalha. Então o hotel tem até 3 horas para realizar essas substituições, para deixar a hospedagem pronta para o próximo hóspede. Mas o hóspede tem direito de já estar dentro da estrutura do hotel, dentro do estabelecimento. Então a diária é de 24 horas, mesmo que ele não tenha acesso à hospedagem 24 horas. Então o que vai acontecer na prática é que o hotel vai receber, a pousada, a hospedagem vai receber esse consumidor, e esse consumidor vai poder ficar nas estruturas do hotel. Muitas vezes ele pode ficar ali na piscina, no bar, pode ficar eventualmente na academia, na sauna, no restaurante, em qualquer um desses locais, ele pode aproveitar essa estrutura dentro desse conceito de 24 horas, que é o que ele contratou, que é a diária que ele contratou, mas não necessariamente dentro da acomodação, dentro do quarto. Isso é muito importante também, né? E aí, o interessante é de falar do valor incluído na diária, né? O que está incluído no valor dessa diária aí? A diária envolve o valor total da hospedagem, né? Então envolve todos os serviços oferecidos pelo hotel e o valor total da hospedagem. Então o consumidor, né, o turista, não vai precisar pagar nada além disso pelo valor total da hospedagem do conceito de 24 horas, né? Mas tem uma regra interessante nessa portaria 28 que fala o seguinte: se o consumidor turista quiser entrar mais cedo na hospedagem, né, então o early check-in, ou se ele quiser sair um pouco mais tarde, imagine que o voo dele é às 10 horas da noite, e imagina que o check-out é, por exemplo, às 14 horas, então ele fala, esse tempo todo eu vou ficar fazendo o quê? Então, se ele quiser sair um pouquinho mais tarde, é possível que ele possa pedir ou um early check-in, uma entrada antes do check-in, ou late check-out, um pouquinho sair um pouquinho depois, e aí ele tem que negociar isso com o hotel. O hotel pode cobrar uma entrada antecipada ou uma saída postergada, e isso tem que ser negociado previamente. Então é importante que o consumidor turista entenda como funcionam as regras de early check-in ou late check-out para poder saber se vai querer contratar aquilo ou não. Em alguns hotéis, Carmen, por cortesia e se a disponibilidade permite, o hotel acaba liberando. Ele permite que o consumidor fique um pouco a mais, ele fala, olha, te dou 1 hora a mais, te dou 2 horas a mais, sem cobrar nada. Isso é uma cortesia do estabelecimento, da hospedagem, e essa cortesia pode, naturalmente, fidelizar o cliente. Então, o cliente sabe, ó, eu fico naquele hotel porque quando eu preciso sair um pouquinho mais tarde, eles me liberam, não cobram uma taxa extra. Mas a portaria permite a cobrança de taxa extra quando for o check-in antecipado ou o check-out atrasado. E aí é interessante porque, a contratação já precisa de ter toda essa clareza, né, da legislação que está e nem sempre é, claro, né, as empresas nem sempre, se programam para isso. E o que nós estamos falando aqui, muitas vezes a gente fala do consumidor, né, porque ele está protegido pelo Código Consumidor além da lei, e também da empresa. A empresa também precisa estar atualizado com isso e nem sempre eles estão preocupados ou, sei lá. Eu acho que o principal ponto aqui, Carmen, a origem dele vem do Código de Defesa do Consumidor e a gente precisa fazer essa origem do Código de Defesa do Consumidor a partir da Constituição Federal. Sim. O código foi determinação da Constituição Federal, né? E é por isso que se criou 8.078 de 90, o código então completa em 2025 35 anos de existência. E esse código traz alguns princípios muito relevantes. São princípios que devem ser observados pelo fornecedor. Então, se você é dono de um hotel, de uma parte hotel, se você é dono de uma pousada, você eventualmente que atua no ramo de hospedagem, importante. E você que é intermediário dessa relação também, Sim. porque também está previsto que essa obrigação se aplica ao intermediário. Então, por exemplo, aquela plataforma que vende o acesso, que vende a hospedagem, aquela plataforma agência de turismo, Sim. essa obrigação se aplica também para o intermediário. Você precisa cumprir o dever de informação. É um princípio do Código de Defesa do Consumidor, né? É um direito do consumidor, então está no artigo 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor, e é trazido aqui como um dever do fornecedor, informar de vários pontos ao consumidor turista nesse aspecto da hospedagem. O primeiro é qual o horário que aquele estabelecimento vai ter como check-in e check-out. E cada estabelecimento pode ter um horário de check-in e check-out, desde que ele informe claramente qual horário, né? Lembrando que essa portaria permite que no máximo 3 horas sejam destinadas à limpeza. Tá? Então não pode ser mais do que 3 horas. Então, se
o check-in é às 13 horas, máximo 3 horas destinadas à limpeza, tá? E aí, dentro desse conceito, tem que estar claro qual o horário de check-in e check-out. A segunda informação importante aqui, qual o tempo estimado para a limpeza e organização do quarto? Porque depois que você já fez o check-in, no dia seguinte da sua hospedagem, a limpeza tem que ser feita. Eu preciso ficar fora 3 horas do quarto? Não necessariamente eu preciso ficar 3 horas fora do quarto. O hotel precisa me dizer, olha, o tempo estimado para a limpeza é de 10 minutos, né? E durante esse período é bom que o senhor não esteja no quarto. E aí a pessoa se organiza, qual o tempo estimado, a pessoa vai tomar um café, ou a pessoa já saiu para trabalhar, ou fazer um passeio, e organiza a vida dela sabendo que a equipe de limpeza vai entrar no quarto e vai fazer aquela limpeza e aquela organização. E com que frequência e horários serão feitos os serviços? Então, é uma informação que tem que ser passada antes da contratação. Porque eventualmente você pode contratar um hotel, você pode contratar uma pousada que fala o seguinte: não, seu quarto vai ser limpo só uma vez, o dia que você for embora. Eu não quero, eu quero um quarto que seja limpo todos os dias. Então essa informação é importante até para que possa contratar ou não contratar aquele estabelecimento. Essa é uma informação que tem que ser dada antes da contratação. É aquela informação que a gente diz que tem que estar no site de forma clara, que tem que constar do contrato e que são responsáveis, tanto a empresa de hospedagem quanto a intermediária, né? Essas informações todas precisam cumprir esse dever de informação, por isso a informação tem que ser clara, objetiva, sem dúvida, com letras do tamanho de todas as outras letras do site, não pode ser aquela letra miúda, não pode ter pegadinha, porque senão a empresa pode responder por isso. E aí todos os meios de hospedagem estão inseridos nisso, Airbnb, todo mundo. Aí nós vamos ter navio, vamos ter uma série de outras hospedagens, meios de hospedagem. Na verdade a gente fala aqui na portaria, ela fala o seguinte, ó, todos os estabelecimentos registrados sob o CNAE de meios de hospedagem. Então, tudo que estiver registrado com o CNAE de meio de hospedagem está envolvido. Hotel, pousada, resort, albergue, hostel, flat ou apart hotel, alojamento de floresta, tudo isso está dentro do conceito de hospedagem. Então, tem que cumprir essa regra e tem que cumprir esse dever de informação. E aí para fiscalização, por exemplo, quem é que pode fiscalizar todas essas regras, se estão sendo cumpridas ou não, né? É uma relação de consumo, né? E como relação de consumo está sujeita a todos os órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, Procon, né? Por exemplo, o Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, tá? Quando envolve aqui também uma questão que está relacionada ao Ministério do Turismo, o próprio Ministério do Turismo pode ser acionado, né? E esses órgãos administrativos são órgãos que podem realizar a fiscalização. O consumidor que eventualmente tiver um problema dessa natureza pode reclamar em qualquer um desses órgãos, né? Sem prejuízo, naturalmente, de se socorrer do judiciário. Mas a gente sempre diz, antes de ajuizar uma ação, tente compor, tente entender. Mediação. A primeira questão é, fala com o gerente, né, daquele estabelecimento de hospedagem, conversa, explica que você sabe o seu direito, que sabe o que está escrito na portaria 28 de 2025. Não conseguiu assim, aí vai para um órgão de defesa do consumidor, faz uma reclamação digital, hoje é possível fazer isso pela internet, né? Não conseguiu, teve problema mesmo assim, aí como última saída procura o judiciário, porque é uma questão que pode ser resolvida muito mais rápido, com um custo muito menor para as partes. E começa a vigorar essa portaria, né? Ela é uma portaria de setembro, ela começa a vigorar a partir de dezembro de 2025. Então, quem vai sair de férias em 2025 em dezembro, em janeiro de 2026, já vai estar sob o efeito dessa portaria. E as próprias empresas, né? E todas as pessoas precisam de saber, de conhecer isso. Bom, é isso. Todas as empresas. As empresas precisam, além de conhecer, as empresas precisam, além de conhecer, treinar os seus funcionários. Entender que é um dever dela expor ao consumidor que esse é um direito do consumidor. Como funciona esse direito? Então, no momento do check-in, precisa ter isso muito claro, precisa estar escrito no site, precisa esclarecer ao consumidor. De preferência, colher um documento de ciência do consumidor, onde está escrito o horário de entrada, horário de saída. Isso tem que estar muito claro, né? De preferência, também dentro dos quartos, ter uma placa informativa, né? Porque tudo isso vai permitir que o consumidor se organize e vai fazer com que a empresa cumpra o dever, que é o principal dever da empresa, o dever de informar, né? Para que possa, então, aplicar essa regra dessas 3 horas de possibilidade que vai ter da entrada no hotel, na hospedagem, no alojamento, enfim, onde quer que seja ali, para o consumidor poder se ajustar dentro dessa dinâmica da portaria 28 de 2025.
E é interessante o seguinte, imagina final de ano, né, dezembro, onde todo mundo quer viajar, todo mundo quer fazer uma série de coisas. Então, vai lá, eu contratei um pacote turístico, seja de qual forma for, eu vou para um estabelecimento. Então, como é que eu vou fazer para aprovar, por exemplo? Porque ali não vai ter juizado, não vai ter a secretaria aberta, como é que eu vou reclamar isso? O que que eu vou fazer nesse Essa momento? questão da prova é super importante. Aqui fica uma dica, né, para quem vai viajar. Fazer a prova é fundamental para que você possa depois discutir seus direitos, né? O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova, né, quando é constatado que o consumidor é hipossuficiente, tem dificuldade de realização daquela prova, né? Ou quando houver verossimilância nas alegações, quando as alegações forem muito fortes a ponto do juiz entender que de fato tem que inverter. Mas o consumidor tem que estar preparado com as provas. E aí vale uma foto, aí vale um vídeo, né? Gravou um vídeo, mostrou que não aconteceu, tá? Esse vídeo com muita parcimônia, com muito cuidado, porque o consumidor tem que ter cuidado de não transformar o seu direito num problema, Sim, né? sim, E aí praticar o que a gente chama de abuso do direito, sim. né? Então, se for gravar um vídeo e eventualmente for gravar a fala de algum funcionário, toma cuidado para não precisar necessariamente expor aquele funcionário. Não é isso que vai ajudar o consumidor, né? Muito menos se o consumidor for expor isso em rede social antes de procurar seu direito. Tem que procurar o quê? Você quer que resolva o teu direito ou você quer likes? Sim. Né? E aí você tem que entender qual caminho você quer. E é muito complicado, porque à medida que ele faz um vídeo, expõe a Ainda imagem de de alguém, alguma coisa. pode responder por isso, né, de abuso de direito, Dano moral, e dano pode material. eventualmente responder até por um dano nessa situação. O consumidor passa a ser que é um detentor de direito, passa a ser aí o Exatamente. responsável por uma indenização. Então tome muito cuidado. Faça a prova de maneira que você consiga demonstrar que o seu direito não está sendo cumprido, tá? Isso pode envolver um vídeo, pode envolver uma foto, pode envolver testemunhas, tudo isso são meios de provas legítimos, Folhetos, né? tudo, Folhetos, contrato. print do site, o contrato, cópia do contrato, tudo isso são meios de provas legítimos, tá? O que a gente sempre sugere é não caia naquela tentação de postar aquilo para ferir a imagem do estabelecimento, porque ali pode ter um problema que você se transforma um direito num dever de indenizar depois, né? Agora, um ponto importante. Nós falávamos que está sujeito a essas normas. Daí você perguntou sobre o Airbnb. O Airbnb não está sujeito a essas normas, porque o Airbnb não é um estabelecimento comercial, Tá. né? São os estabelecimentos comerciais que estão sujeitos a essas normas. O Airbnb é um meio de hospedagem diferenciado, né, numa relação que se aplica entre alguém que é proprietário daquele imóvel, que faz uma locação dentro daquela finalidade. Então, Airbnb, Booking não estão sujeitos a essas normas, tá? Como não há essa portaria não abrange isso, vale as normas do combinado, vale o que for combinado entre o locador do Airbnb e aquele que vai fazer a locação para finalidade de hospedagem, tá? Então, Airbnb e Booking tá fora dessa norma. Vai entrar mesmo até, por exemplo, navios vão entrar? Dentro do aspecto de hospedagem entre os navios, mas principalmente as empresas de hospedagem. É aquelas que a gente citou, hotel, a parte hotel, flat, tudo isso. O navio envolve isso, mas a gente tem que lembrar que o navio é por um período, né? 2, 3 dias, ou 5, 10, 15 dias. Então a entrada do navio tem essa possibilidade. Geralmente, quando o hóspede entra no navio, ele já faz o check-in e fica disponível para ele toda a estrutura do navio, e depois de um tempo que libera a acomodação. Essa regra vai valer, não pode ser mais de 3 horas, no que tange a acomodação, vale nesse aspecto sim para o navio, e também o check-out é todo organizado, tem um dia de check-out, todo mundo costuma fazer check-out juntos, então tem uma organização de check-out. Nesse aspecto vale para o navio também. É interessante porque quando a gente começa a falar a respeito disso, começa a vir uma série de outras ideias, né? Porque tem tantos aspectos que envolvem essa lei e que a gente nem conhece. Por exemplo, o fato dos turismos, né? Do que a gente estava comentando antes. Quantas partes de turismo? Então, o turismo hoje existem vários, né? Não, da natureza não, como é que chama? De, Ambiental, de de aventura, aventura, é, de pessoas idosas, de criança, adolescente, uma série de aspectos que precisam de ser observados, porque vão entrar tudo, essa portaria vai entrar também, porque de relaxamento, meditação, que todo mundo faz final de semana, né, de imersão, tudo isso está entrando no... hoje a gente tem, com o Brasil hoje, passa a ser um destino muito procurado, né? E isso é uma conjuntura que envolve moeda,
envolve posição geográfica, né? Então, no Brasil, a gente tem o turismo natural, a gente tem o turismo empresarial, a gente tem o turismo de saúde, que é aquele turismo que envolve pessoas que vêm para o Brasil para fazer uma cirurgia. Dentro do turismo de saúde na medicina, a gente tem uma procura muito grande para cirurgias estéticas, né? Dentro do turismo de saúde, a gente tem uma procura grande para cirurgia odontológica, né? Odontologia, né? E na saúde e medicina, a gente tem procura grande para oncologia, para cardiologia, porque de fato o Brasil desponta mundialmente com bons profissionais. Então essa é uma linha de turismo. Mas tem outra, a gente tem turismo de aventura, por exemplo, né? E turismo não necessariamente é aquela viagem que demora um tempo para chegar, ou aquela viagem que se faz só de avião. Não. Turismo é um deslocamento de uma cidade para outra, para você fazer lazer, né? Que é um direito constitucional, inclusive. Então, tudo aquilo que você destina para fazer lazer. Então, quando sai uma família de uma cidade e vai para a praia, para o litoral, aquilo é turismo. Quando ela vai para o interior, aquilo também é turismo. A gente tem o turismo cultural, né? Então, a gente tem polos no Brasil de turismo cultural. A gente tem o turismo que envolve o turismo religioso, também uma área com muita procura no turismo religioso. Tem o turismo de terceira idade, há projetos, inclusive, públicos que estimulam o turismo de terceira idade, como, por exemplo, aquele projeto que o idoso tem um valor de uma passagem aérea mais barata. Então, também é um nicho de turismo. Tem o turismo que envolve crianças e adolescentes, né? E nesse turismo de criança e adolescente se discute muito a responsabilidade de quem hospeda, né? Porque é um turismo que demanda um cuidado especial. Então, se a família se hospedou no hotel e o hotel tinha, por exemplo, uma recreação e eventualmente a criança se machucou nessa recreação, qual a responsabilidade, como isso deve ser feito, de que maneira os pais são ou não são responsáveis também, né? Uma corresponsabilidade, tudo isso também está envolvido. Tem o turismo educacional, tá? Então tem alguns polos que são polos onde as pessoas vão fazer cursos durante o final de semana. Então elas ficam lá 2, 3 dias fazendo cursos, fazendo imersões, e isso envolve também uma dinâmica do turismo, porque o turismo não é só aquele conceito de uma viagem longa ou de uma viagem. Não, o turismo é a pequena viagem onde a pessoa vai se ver envolvida num contexto que envolve bares, restaurantes. Por isso que a comissão trata de turismo, mídias e entretenimento, né? O entretenimento está muito vinculado ao turismo. E aí, quando você passa a olhar, é uma cadeia de produção muito grande, né? Que envolve muita gente. Não só o hotel, não só o restaurante, mas envolve a cultura, aquela feirinha que você visita, aquilo está relacionado com o turismo, né? O evento que você foi, tudo aquilo tem uma relação com o turismo. Show, né? Quando a gente fala de entretenimento, a gente envolve show também nisso. Em Rio, né? E aí a gente está falando de Rock in Rio, a gente está falando de The Town, a gente está falando de Lollapalooza, nós estamos falando desses festivais todos. E o Brasil tem recebido vários festivais, né? E esses festivais todos têm grandes responsabilidades. Carnaval, um exemplo clássico de turismo, né? Muito grande, que envolve uma logística muito grande, né? Então, tudo isso está dentro do conceito de turismo. A nossa comissão tem um grande desafio de estudar esses temas todos e tentar auxiliar tanto o consumidor turista, e a gente tem hoje um código de defesa do turista tramitando né, no Legislativo Federal, na Câmara dos Deputados, e aí se discute muito o que vai constar nesse código, ali está falando um pouco de responsabilidade, vai falar de responsabilidade das agências. Hoje o turismo é muito realizado de forma digital, né? Muito pouca gente procura agências físicas hoje, às vezes procura agência digital ou contrata diretamente no meio digital. Então, essas agências que fazem a intermediação, qual o tipo de responsabilidade delas? Isso a gente está estudando também na nossa comissão. E aí envolve um pouco de mídia também, né? Porque envolve tudo aquilo que está relacionado às mídias. Então, redes sociais relacionadas a turismo, tudo isso também é bastante relevante. O direito do turismo, das mídias e do entretenimento é hoje uma área que tem ganhado autonomia. Lógico que ele se relaciona com outras áreas, ele se relaciona com base com o direito constitucional, mas se relaciona com o direito do consumidor, né? É a famosa teoria do diálogo das fontes, né? Se relaciona com o direito civil, em alguns aspectos, se relaciona com o ECA, fundamentalmente com o ECA, porque tem que cumprir regras de como hospeda aquela criança, quais documentações são necessárias, não só para hospedagem, mas para o transporte, né? Se relaciona com o Código Penal,
essencialmente com o Código Penal, se relaciona com o Estatuto do Idoso, né? Se relaciona com o Estatuto do Deficiente, porque a acessibilidade é um tema muito importante. Os hotéis, as Agora, hospedagens. inclusive, a nova lei, né, traz A Lei Geral de acessibilidade, Turismo né? traz regras específicas sobre acessibilidade. Aliás, a nova lei, né? A É. nova lei que entrou em vigor dia 24, em 24, né? Exato, em A 2024. lei geral. A Lei Geral de Turismo, a alteração da Lei Geral de Turismo, essa lei de 2024 altera a Lei Geral de Turismo, então ela é uma norma alteradora que altera a Lei Geral de Turismo. Então ela traz regras específicas sobre acessibilidade. E é importante constar isso, né? É importante que o empresário do setor de turismo esteja atento a isso, porque a acessibilidade é um ponto de atenção muito Uma grande. realidade, né? Não tem mais Não como dá para fugir. não dá para cogitar a hipótese de não ter acessibilidade nos meios de hospedagem e acessibilidade real, não é aquela acessibilidade protocolar, exato, não é protocolar, não pode ser uma acessibilidade protocolar, é acessibilidade real, que envolve não só a dificuldade de acesso, mas que envolve também um profissional, por exemplo, treinado em Libras, que envolve também um profissional que consiga lidar com outros tipos de deficiências do consumidor. E o hotel tem que estar preparado para uma situação como essa, né? Os meios de hospedagem, de uma maneira geral, precisam estar preparados para uma situação como essa, porque isso é cada vez mais real e a legislação exige que o fornecedor de serviços esteja adaptado a essa realidade. Então, um tema muito interessante. Maravilha. E acho que a gente vai fazer vários outros podcasts, dividindo aqui por fatia. Porque eu nem sei se o tempo nosso já deu, não. Ah, Já estourou. Então, só para a gente concluir aqui, que eu acho muito legal, eu sempre falo da Constituição Federal, né? A gente tem que ir para lá. Então, assim, isso tudo vai abarcar a dignidade da pessoa humana, né? Eu acho que todos esses aspectos que a gente está falando aqui têm a ver com a dignidade, né? O último agora, se imagina, essa lei de 2008, a Lei Geral, A Lei Geral de a primeira 2018, lei, com alteração em 24. né? Então, assim, em 24, agora que foi falado em acessibilidade, É. sendo que a Constituição Federal de 88 já traz uma série de direitos, né, garantias fundamentais, e que só agora, olha quantos anos que levam para chegar a esse ponto, né? Então, assim, eu acho que. E o outro, Estatuto do Idoso, o próprio ECA digital que saiu agora também, né? Então, assim, essas regulamentações ou atualizações demoram muito tempo para chegar e garantir tudo isso, né? Elas demoram, e aqui tem um ponto interessante, cara. Elas demoram mesmo para que seja talvez a melhor positivada essa questão na norma. De fato, isso acontece, mas eu devo alertar quem atua nesse ramo, né, quem é empresário desse ramo, que muitas das coisas que estão sendo positivadas não precisavam estar positivadas. Porque o Código de Defesa do Consumidor é um código principiológico. E ele traz lá um rol de princípios que engloba a maior parte dessas situações. Então, se uma relação de consumo existe, essa relação de consumo precisa levar em consideração o princípio previsto no artigo 4º, inciso 1 do CDC, que é o da vulnerabilidade. O consumidor é vulnerável e, como tal, precisa ser tratado. Alguns consumidores têm vulnerabilidades especiais, os que foram chamados pela doutrina de hipervulneráveis. E aí, os deficientes estão incluídos nos hipervulneráveis, os idosos estão incluídos nos hipervulneráveis. Então, para atender esse mercado, o fornecedor precisa estar preparado, precisa estar adequado. E aí, uma questão muito séria, porque hoje se discute muito que o consumidor, em geral, grande parte dos consumidores, tem uma vulnerabilidade digital maior do que a vulnerabilidade comum. Portanto, há quem discuta que o consumidor é hipervulnerável sob o aspecto digital. E aí vem um tema importante, que eu vou deixar só uma abertura para a gente fazer o próximo podcast, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, que vai envolver tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Quando você se hospeda num hotel, e esse hotel, por exemplo, tira uma imagem, né, um scanner do seu documento, ou tira um xerox do seu documento, esse documento vai ficar arquivado onde? Quem vai ter acesso a esses dados? Quem é o DPO daquele hotel? Tem um termo de consentimento que você deu para o hóspede assinar? Se não tem um termo de consentimento e eventualmente vazar aqueles documentos, você tem responsabilidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados, cara, prevê multas muito altas, muito altas. E a Autoridade de Proteção de Dados
foi transformada recentemente em agência de proteção de dados pelo executivo. Então ela passa a ser uma agência, o que significa que ela ganha força, ela vai ganhar fiscalização. Então as instituições, as empresas de hospedagem, de turismo de maneira geral, precisam tomar um cuidado muito especial com os dados que são colhidos dos consumidores. E como dados eu entendo aqui toda a documentação que é colhida no check-in, né? As imagens que são colhidas no espaço interno das hospedagens, né? Então nos corredores, nas áreas comuns. Em hipótese alguma pode colher imagem dentro da acomodação. Então tem que ter um cuidado muito sério, muito especial. O cuidado que se deve ter para que uma hospedagem, para que uma acomodação não ouça a outra acomodação, ou seja, o cuidado com a acústica. Então tem um cuidado, a LGPD exige aqui um cuidado ambiental com essa acústica de uma para outra, porque eventualmente você pode ouvir a conversa que está acontecendo no quarto do lado. Isso envolve Lei Geral de Proteção de Dados, isso envolve responsabilidade do fornecedor. Então o fornecedor tem que ter toda essa visão do que esse contexto jurídico, do que esse arcabouço jurídico que começa na Constituição Federal, passa pelo CDC, passa pelo Código Civil, passa pela CLT, porque a gente tem relação de trabalho envolvida, passa pelo Código Penal, passa pela legislação do Marco Civil da Internet, pela Lei Geral de Proteção de Dados, passa pela Lei Geral de Turismo, vai passar pelo Código de Turismo. Ou seja, se o fornecedor não tiver essa visão geral, uma assessoria que lhe auxilie nessa visão geral, ele pode encontrar algum problema se for demandado judicialmente e não conseguir responder essa demanda. Então, é nesse sentido que a comissão também quer orientar os fornecedores para que consigam cumprir os direitos dos consumidores dentro dessa dinâmica. E aí vai entrar a responsabilidade civil, dano material, dano moral, e aí dano psíquico também, né? Porque o abalo emocional dessas pessoas também vão ser atingidas, né? Eu acho que nas relações de consumo, de uma maneira geral, onde a gente talvez mais tenha danos psicológicos, danos psíquicos, talvez seja uma relação de consumo envolvendo o turismo. Por quê? Porque você se programa o ano inteiro para fazer uma viagem, junta seu dinheiro e vai fazer, compra a passagem, compra o teu pacote, compra os ingressos, papá, e aí você vai fazer uma viagem e tem algum problema. Por exemplo, quando a gente relaciona com turismo de aventura. É o sonho da pessoa fazer um passeio de balão. Aí vai fazer um passeio de balão e acontece um incidente. É o sonho da pessoa fazer um passeio de, eu quero saltar de paraquedas. Vai saltar de paraquedas, mas a empresa que vendeu o pacote, ou a empresa que vendeu o passeio, não informou sobre os riscos. E aquela pessoa não podia saltar de paraquedas. E aquela pessoa não estava habilitada. Ou aquela pessoa não podia saltar de balão, ou as informações não estavam claras. Ou, eventualmente, o sujeito perde a possibilidade de fazer uma visita para a família, e era uma visita muito importante, e aí tem ali um dano Doente, alguma psicológico. coisa. Exato. Ou perde um casamento, ou perde um batizado, ou tudo isso está relacionado. Como o contexto do turismo é um contexto de felicidade, tudo que impacta diretamente aquela felicidade pode gerar um dano psicológico, Um abalo, né? um abalo psicológico potencializado. Sim. Diferente de um compromisso pessoal, diferente de um É compromisso irreparável, não tem como você colocar, muitas né? vezes irreparável, porque Não. você não consegue devolver aquela situação do casamento, devolver aquela situação do batismo, devolver aquela situação, porque ela já aconteceu. Momento. Aquilo aconteceu sem que você estivesse. É um momento que não dá para voltar atrás do relógio, né? E aí a gente tem uma discussão muito séria sobre os danos psicológicos que envolvem essa relação de turismo e como eles devem ser quantificados, que é a maior dificuldade hoje de quantificar um dano dessa natureza. Mas é um tema interessantíssimo que a gente pode discutir no próximo. Maravilha, gente. Eu acho que o nosso tempo explodiu, que nem estourou. Então tá bom. Então, gratidão aqui pelas suas explicações, né? Por estarmos aqui falando a respeito desse tema. E com certeza nós voltaremos aqui com outros temas também, principalmente ampliando aí esses assuntos que nós falamos aqui. É isso, prazer estar aqui e fiquem atentos, porque agora nosso podcast vai trazer bastante conteúdo para vocês. Até mais. Até mais, tchau.